bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dulles, advogada especialista no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência. Estamos aqui hoje, então, com mais uma gravação, com uma profissional que até agora, assim, quase não esteve por aqui, né? Desde que começamos, então, o programa lá em 2024, a gente ouviu apenas uma fisioterapeuta. Então, era uma profissional que eu estava, assim, em busca e acho que eu encontrei a pessoa certa. A gente vai conversar agora. Ela é fisioterapeuta, doutora em saúde da criança. Ela tem especialização em Bobat, Pediasuite, RTA. Ela é CEO do Ninho e ela também é mãe atípica. Ela é a Francine Hartmann. Oi. Olá! Tudo Um prazer estar aqui. E eu também fico surpresa que eu ainda não conhecia, né? Esse podcast que, pelo jeito, é sucesso absoluto. Ai, que legal. A gente começou logo em seguida ali da enchente que tivemos em 2024. Eu me deparei com uma realidade, assim, que era um pouco distante daquela realidade que eu tinha de escritório, né? A pessoa que vinha até mim no escritório para pedir, né, para fazer um processo, para pedir uma orientação, era uma pessoa que, de uma certa forma, já tinha alguma noção de que tinha algo a buscar, né, algum direito, alguma coisa que via que não estava conseguindo. Quando a gente teve a enchente aqui, eu comecei a ajudar nos abrigos e aquela coisa que acho que todos nós fizemos de ir procurando as crianças atípicas nos abrigos para ver se precisava de um remédio, uma receita, de alguma coisa. Eu comecei a me deparar com uma realidade de famílias completamente desinformadas. E aí eu sou meio idealizadora, assim, né, de imaginar que eu vou mudar o mundo, sabe? Eu tenho essa ideia, assim, de que não, eu vou mudar as coisas. E aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa, assim, né? Querendo ou não, eu tenho uma fala, tenho uma voz, né? Conheço muita gente, né? Muito terapeuta, muito profissional, muitas pessoas de associação. Então, eu vou falar e vamos lá. Psicoeducar, né, que a gente fala muito. Eu falo muito em psicoeducar, que eu acho que é o que a gente mais precisa. Tanto quem é da família típica, quanto a sociedade de uma maneira em geral, né? Acho que porque essa é a que... a gente precisa falar, né, da sociedade, dessa rede de apoio que essa família busca e às vezes é dentro da própria casa. Sim, né? sim. Eu passei por isso. Acho que a gente até vai conversar sobre isso mais pra frente. Sim. Eu falo muito aqui, né, durante os episódios, do quanto me faz feliz quando uma pessoa que não está envolvida na causa, que não seja uma família típica, uma mãe atípica, às vezes me diz, eu olho o teu programa. E aí eu digo, nossa, tipo, é isso que eu quero, sabe? Eu quero que as informações cheguem mais longe, né? Cheguem além daquela bolha que a gente tá ali, onde, ok, a gente se reúne, a gente sabe falar, a gente entende, a gente fala a mesma língua, mas vem uma pessoa de fora, às vezes não entende nada do que a gente tá falando, não tem noção, né? Às vezes não sabe nem o que é o colar. Exato. Não, isso... Teve um amigo meu, que até já veio aqui, que ele fez uma vez um vídeo com o colar de girassol, andando na rua e perguntando para as pessoas, você sabe o que esse colar significa? Ninguém sabia. Então, assim, ele disse que mais de 90% das pessoas respondeu que não sabia. Uhum. Então, a gente pensa, e é um erro nosso, né? Porque dentro da minha cabeça é como se todo mundo soubesse. Porque eu abro o meu Instagram, só aparece autismo, só aparece o rol taxativo, o BPC do pente fino, né? Só esse mundo, o né? Trump vai fazer um pronunciamento. Eu achei que estava todo mundo esperando esse pronunciamento e eu descobri que era só no meu Instagram que se falava disso, que no dos outros não. Porque a gente tá dentro dessa bolha, né? Então, tipo, seguindo milhões de páginas que falam sobre o assunto. Então, a gente pensa que tá todo mundo e não é, né? Na verdade, as pessoas estão completamente alheias a isso, né? Às vezes tem um vizinho de porta do prédio que é autista e o vizinho do lado nem sabe, né? Às vezes, quando vê, tá chamando o conselho tutelar. Exato, porque a criança tá gritando, tá... Então, a gente precisa falar com todos, né? E aí foi assim que surgiu o Pod, dessa vontade de falar, de as pessoas poderem
ter algum tipo de esclarecimento e se alguma pessoa mudar a vida, já valeu, né? Já valeu, com certeza. Parabéns. Imagina. Fran, eu posso chamar de Fran? Com certeza. Ótimo. É assim que todo mundo me chama. Ai, que bom. Me conta um pouquinho, então, assim, né? Te apresenta para as pessoas, né? Quem é a Francine? Por que a fisioterapia te chamou? Depois, como que entrou a neurodivergência na tua vida? Fala um pouquinho para nós aí sobre isso. Bom, desculpa. É uma longa história, né? E eu acho que tenho vários capítulos nessa longa história e que convergem para o momento em que eu estou hoje, né? E eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Então, eu entrei na faculdade de fisioterapia com 17 anos. E o que a gente sabe, né, com 17 anos? De escolher uma profissão. Hoje eu penso, tive sorte de escolher a profissão que realmente era a minha profissão. Mas quando eu escolhi, a fisioterapia estava começando a crescer, a aparecer bem lá no iniciozinho, na parte da estética. E eu entrei na fisioterapia para trabalhar com estética, na minha cabeça. Já no primeiro semestre da faculdade, eu já entrei num projeto de desenvolvimento infantil. E de lá eu nunca mais saí, né? Então, nunca trabalhei com estética, nada, zero estética. E sempre trabalhei com pediatria, né? E fui para a área de intervenção precoce, de desenvolvimento. Eu iniciei a faculdade aqui em Novo Hamburgo, na Fevale, mas no segundo semestre, então quando eu tinha perto de 18 anos, eu consegui entrar na Federal de Santa Maria, que aqui em Porto Alegre as federais não tinham ainda fisioterapia, o curso de fisioterapia. Então eu fui morar em Santa Maria, sem conhecer nada nem ninguém, nem a cidade, não ter parente, não ter ninguém, então fui sozinha. E lá continuei dentro da área da pediatria, né? Lá conheci meu marido, que é fisioterapeuta, foi meu colega de faculdade, a gente se formou e voltou para Porto Alegre. E aí foi quando eu entrei na área do mestrado e doutorado aqui na PUC, né? A gente está aqui no prédio da PUC, de saúde da criança. Então, daí fui para dentro da parte de UTI neonatal, UTI pediátrica, trabalhei com follow-up, que é o acompanhamento dessa criança que fica na UTI neonatal, né? Então, a gente acompanha as crianças, na época a gente acompanhava as crianças até os 7 anos de idade, e a gente acompanhava o neurodesenvolvimento. Então, quando a gente via algum sinal de alerta, alguma coisa que não estava indo muito bem, a gente fazia as indicações, né? Então, ali a gente orientava, né? E foi, óbvio, uma super escola, porque trabalhei com escalas, trabalhei com esse olhar, né? De olhar uma criança típica e uma criança atípica, de ter essa pulguinha atrás da orelha. E sempre paralelo a isso, eu tive meu consultório, né? Então, são mais de 15 anos trabalhando com neuroatipicidade. Claro que num primeiro momento eu trabalhei muito mais com intervenção precoce e com paralisia cerebral, com síndrome de Down, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que tinham outras coisas, né? E a gente não falava aqui ainda no Brasil, por exemplo, sobre integração sensorial, né? E fora do Brasil a gente já falava sobre isso. Então, comecei a estudar mais sobre a parte sensorial e sobre toda essa integração desse cérebro, né? Então, além da parte motora, eu sempre, como inquieta e uma pessoa que gosta muito de buscar informação, né? Eu sempre busquei muito esse olhar mais amplo, né? Esse olhar mais do todo. E eu sempre me achei uma pessoa muito empática, né? Sempre tentei me colocar muito no lugar desta família, né? Porque a gente, na área da saúde, às vezes a gente orienta, a gente fala, a gente pede, mas a gente nunca entende o outro lado, né? O porquê que essa família não está dando conta desta demanda que tu está pedindo. E aí, paralelo a isso, sempre fui professora, dei formações pelo Brasil inteiro, né, de intervenção precoce, coordenadora de pós-graduação. Então, sempre tive também esse olhar acadêmico, né, de formar esse profissional com esse olhar, com essa pulguinha atrás da orelha de além de, né, além do movimento, além, né, e aí, com o tempo, foi aparecendo, né, as questões sensoriais, as questões de autismo. Dentro do meu consultório,
em 2011, eu já tinha balanço, caixa de areia, grama sintética, piscina de bolinha, e a gente não falava em integração sensorial no Brasil. Mas tu e muito tinha menos isso porque tu via lá de fora, tu estudava o que eu que tava se estudava um fazendo pouco de lá fora, mas eu pensava muito na experiência que essa criança tem. Porque quando a gente fala em intervenção precoce, que é o que eu mais estudo e que mais estudei, o ambiente influencia em 80% no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento de qualquer um de nós, sendo típicos ou atípicos. O ambiente em que a gente está inserido influencia no nosso desenvolvimento. Então, essas crianças que eu recebia, que muitas vezes eram crianças que ficaram em UTI neonatal, que tinham uma família cheia de medos, cheios de receios, né? Que deixavam de dar esse ambiente para essa criança por ignorância, por não saber como, não saber o que... Não era por mal, não é porque não queria proporcionar, né? Mas pelo medo de internar de novo, de ficar doente, né? Então, essas crianças, né, começavam a ficar nessa bolha, vamos dizer assim. E eu disse, não, eu preciso como profissional da área da saúde, em primeiro lugar, né, pensar nesse ambiente. Onde que essa criança está? Né? Então, essa criança ela precisa ter contato com areia. E talvez não vai ser a areia da pracinha, que vai ter gato, vai ter cachorro, vai ter chuva. Mas pode ser uma areia dentro de um ambiente controlado. Né? Então, lá eu já tinha esses insights, assim, e por isso que eu digo que eu me orgulho muito da minha trajetória, né? Porque eu pensava meio fora da caixa, né? E eu muitas vezes fui confundida como terapeuta ocupacional. Sim, porque toda essa parte de integração sensorial, ela tá muito ligada à terapia ocupacional. Sim, né? E na época, terapia ocupacional era pouco conhecido, né? Como não se falava em integração sensorial, e muito menos... Hoje em dia é difícil até, tem poucas faculdades de terapia ocupacional, né? Eu vejo uma profissão cada vez mais escassa. O pessoal das clínicas, enfim, o pessoal conversa muito comigo que é difícil encontrar terapeuta ocupacional para trabalhar. Porque o mercado era tão escasso que as universidades fechavam o curso, né? Hoje em dia até tá voltando, né? Em função dessa demanda nova que a gente tem no mercado, mas... eu me lembro de receber pacientes com a indicação de terapia ocupacional. Gente, mas eu não sou terapeuta ocupacional, né? Mas, querendo ou não, a gente é um todo, né? Então, eu preciso, para ganhar movimento, eu preciso ter sensação, né? Eu preciso ter cognição, eu preciso ter a intenção. Então, eu não consigo dar marcha, pensando só em caminhar para uma criança, se essa criança não tem a intenção de buscar essa xícara. Talvez ela tenha condições motoras de ir, mas se ela não tem a vontade, a intenção, a intencionalidade, mesmo tendo condições motoras, ela não vai ir. Né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento motor, a gente tem que pensar nesse todo. E quando eu trabalho com intervenção precoce, que eu penso principalmente nos 2 primeiros anos de vida da criança, eu preciso pensar em ambiente. Né? Eu preciso dar esse boom de informações, todas, né? Cognitivas, sensoriais. E outra coisa que acho que é bem importante a gente lembrar, que a fisioterapia dentro do desenvolvimento da criança, ela geralmente é a primeira profissional a ser buscada. Né? Por quê? Porque tanto a maioria dos pediatras quanto a maioria das famílias olha para esse desenvolvimento motor. Então, a gente olha para se essa criança está controlando a cabeça, a gente olha para essa criança se ela senta para conseguir introdução alimentar, a gente olha para ver se essa criança rola, se essa criança caminha, engatinha, caminha, explora o ambiente. E isso é até o primeiro ano de vida. E esses marcos, eles estão bem estabelecidos, assim, então eu acho na sociedade de maneira em geral. Quando há um atraso, já tem um alerta. Exato. Né? E aí, qual é o profissional que tu busca? É o fisioterapeuta. Bom, mas se a criança não vai falar, se a criança não conecta, se a criança não tem intencionalidade, se a criança tem alterações sensoriais, tem dificuldade para dormir, isso é uma fase, vai passar. A fala a gente pode esperar. Tem até 3 anos, né? Hoje, graças a Deus, a gente tá... Parou aquela história de que toda criança tem seu tempo, Exato. Né? Hoje a gente está conseguindo falar mais sobre isso. Mas ainda, como a gente estava falando, né? Dentro da nossa bolha não é mais verdade isso, mas numa maneira da sociedade em geral, ainda é muito isso. Isso, né? Sim. Então, eu, Francine, como intervenção precoce, eu vi assim, gente, eu não posso só fazer essa criança caminhar. Essa família não precisa viver num caos.
Uhum. Eu não preciso esperar a criança fazer 3 anos para indicar uma fono. Uhum. Eu não preciso, sabe? Então, eu comecei a entender que, como eu trabalhava com intervenção precoce, eu precisava olhar o todo. Eu não podia pensar em só fazer ela caminhar. Uhum. Ou só fazer ela sentar para começar a introdução alimentar. Sim. E aí, por ironia do destino ou não, em 2018 eu tive meu primeiro filho, que nasceu prematuro, cheio de sinais de alerta para atraso no neurodesenvolvimento. E eu, como trabalhava na área, não podia, né, deixar de enxergar. Com 10 meses, o meu filho estava na fonoaudióloga já, né? Porque ele tinha muita dificuldade na alimentação, mas não de seletividade, e sim de saber o que fazer com o alimento dentro da boca. Uhum. Né? Então, tinha dificuldade de mastigação, tinha uma linguinha mais hipotônica, né? Que é uma linguinha mais molinha, mais paradinha, e eu era louca, né? Tu foi a mãe louca fui também. a mãe louca. Então, por isso Que que eu digo, eu tenho loucura muitas isso. experiências. A mãe louca porque, tu trabalha com isso, tu só enxerga isso. Né? Hoje o Bento Loucura seria se tu não enxergasse, Exato, né? hoje o Bento tem diagnóstico de autismo, ele é nível 2 de suporte verbal. Mas imagina se o meu filho não estivesse já em intervenção com 10 meses. E aí foi quando surgiu a minha vontade de ir para as redes sociais, de falar sobre, de psicoeducar. Porque se eu, que era doutora em saúde da criança, trabalhava no mínimo 8 anos com intervenção precoce, com olhar esses sinais de alerta, com estimular essas crianças de alguma maneira, né? Eu não gosto muito de falar essa palavra estimular, né? Mas intervir de alguma forma. Estava, como mãe, me sentindo perdida. Porque a gente tem culpa, a gente tem luto, a gente não quer enxergar. E eu precisava enxergar. Como que eu não ia enxergar? A gente tem uma sociedade dizendo que tu tá louca, é uma fase, vai passar. E eu, com todo aquele conhecimento, tinha todos esses medos. Daí eu pensei assim, bom, e essa mãe? Lembra que nem imagina o que é isso. Que é de outra área. Sim. Que caiu de paraquedas. Sim. E elas acabam sendo... perdendo um tempo muito precioso, né? Porque a quantidade de mães, assim, com quem eu já conversei, e a história é sempre a mesma, é impressionante, né? Eu fui no médico, o médico disse que não era nada. De ouvir do médico, assim, ele tá demorando pra falar, mas, quando ele começar a falar, tu vai dar até graças a Deus que ele demorou, porque ele não vai parar de falar mais. E isso é toda hora, todo dia, né? Comum. É comum. Então, imagina, uma mãe que não tem o conhecimento que tu tinha, ela perde uma janela ali de oportunidade gigantesca. Perde também com essas questões de... Porque o que acontece? Eu não posso tirar o diagnóstico do meu filho, né? Uhum. Ele tá ali. É uma condição que ele vai ter pro resto da vida. Uhum. Mas, com certeza, por eu ser da área e conhecer... Eu encurtei muitos caminhos. Uhum. Quando eu resolvi ir na neuro, porque eu demorei para ir numa neuro. Olha que loucura, né? Eu demorei. Mas tu acha que tu chegou a ter uma coisa de negação, assim? Negação, não. Mas a certeza, sim. A dificuldade de ter a certeza. Entende? Eu não neguei, porque eu sabia que tinha. Só que eu fui procurar a certeza quando eu estava preparada para escutar. Sim. Mas o que é importante, né? Ele estava em intervenção. Sim. Porque eu conhecia os caminhos. Uhum. Então, eu conhecia os profissionais. Ele iniciou, como eu falei, fonoaudióloga com 10 meses. Fez, né? A gente teve a pandemia no meio. Então, em 2020, nasceu meu segundo filho. Dando show de tipicidade. Não prematuro, gordo, ativo. Eu falo gordo porque o Bento teve muita dificuldade para ganhar peso, né? Meu primeiro filho prematuro. Saudável, assim, muito saudável. Que o meu marido chegou a dizer assim para mim, agora eu entendo o que tu estava falando. Quando eu falava
né, do nosso primeiro filho, dessa diferença de tônus, de ativação muscular, de intencionalidade, né, dessa criança ativa e essa criança mais passiva. Né, mais querendo passiva ao ambiente, né? O que tu fizer tá feito, o que não fizer tá tudo bem, né? Porque o meu filho, num primeiro momento, como bebê, ele era aquele bebê que não dava trabalho, né? E aí, quando a gente teve o Inácio, nosso segundo filho, que foi bem na pandemia, o autismo do Bento tava gritando na nossa cara. Tipo assim, tava dando tapa, né? E a gente tava lá, fazendo terapia, mas a gente ainda não tinha fechado o diagnóstico, ele tinha 2 anos. E aí, eu disse, não, agora a gente precisa encarar isso aqui, né? Não é só mais uma fase, não é só a prematuridade, porque ele tinha a prematuridade. E a prematuridade, ela causa esses atrasos, né? Sim. Porque é como se um dia a Raquel, terapeuta ocupacional, esteve aqui e ela estava me explicando, ela trabalhou muitos anos com prematuridade. É como se sempre aqueles meses que se Exato. perdeu na gestação... A gente corrige a idade que a gente fala, né? É. Aquele tempo que ele deveria ter ficado intraútero modifica o ambiente de maturação desse cérebro, né? E, consequentemente, modificando esse ambiente de maturação, a gente tem atrasos ou lacunas nesse desenvolvimento. E tem muitas crianças que nascem prematuras e que não vão ter diagnóstico e que vão ter uma vida, né, típica. E tem aqueles que não. Mas qualquer criança que nasce prematura, independente se precisou ficar internada, não, se teve alguma lesão, não teve. Independente, ela é uma criança com risco para atraso no neurodesenvolvimento. Então, o meu filho sempre foi uma criança de risco para. Isso não quer dizer que a gente vai ter um diagnóstico. Né? Então, essa negação eu não tinha. Mas talvez saber a palavra, né, TEA, ter o diagnóstico autismo, ele é pesado. Né? Ainda mais quando tu trabalha na área e tu sabe todas as possibilidades que tu pode esperar. Sim. Né? E aí, então, a gente foi na neuro e quando a gente chegou na neuro, eu disse, bom, agora eu já tô pronta para escutar. Porque a neuro que a gente foi é uma neuro parceira, né? Que trabalhava comigo já há anos. Eu tô pronta para receber o diagnóstico. Sim. Né? E aí fomos quando a gente começou a usar medicação e começou a pensar em outras estratégias também, né, de intervenção. Mas a partir desse momento, então, que eu me tornei mãe atípica, eu deixei de ser só fisioterapeuta, que eu já tinha aquele insight, aquele olhar meio, né, da intervenção precoce, desse olhar mais amplo. A maternidade, eu digo que eu vejo hoje como um propósito, né? Eu ter um filho atípico não foi por acaso. Eu ir para essa área dentro da fisioterapia não foi por acaso. Eu trabalhar dentro de UTI neonatal com intervenção precoce não é por acaso. E hoje a minha maior bandeira, o que mais me impulsiona, a minha maior motivação é como ter uma vida típica neste contexto atípico, né? Como ser típico em uma vida atípica, porque a atipicidade não sai mais da minha casa. Sim. Eu vi não sei se era um quadrinho ou algo assim, que falava um pouco sobre isso, assim, né? Sobre o quanto as crianças atípicas, elas fazem lá a intervenção e horas e horas e horas e horas para se encaixar dentro do universo típico. E aí a pergunta era, e o que o universo típico faz para acolher essa típica? Porque a atípica está se esforçando para conseguir, né, estar ali, né? Mas e o outro lado está se capacitando para receber ela? E é isso que eu te falei lá no início, que a gente ia voltar provavelmente a falar, porque aí a gente pode falar em rede de apoio, né? Essa psicoeducação converge nessa rede de apoio. E
E eu fico muito orgulhosa, assim, porque eu falo muito que quando eu comecei a falar mais sobre psicoeducar, eu comecei a psicoeducar a minha família também. Porque lembra que eu era mãe louca, né? Então, quando eu começo a expor, e muitas vezes a gente se questiona, vamos expor a nossa família, vamos expor o nosso filho, né? Vamos expor as nossas vulnerabilidades. Querendo ou não, eu tô psicoeducando, né? Querendo ou não, eu tô fazendo com que o outro olhe e pense, como que eu posso ajudar ou pelo menos não atrapalhar, né? Então, quando a gente fala sobre, e por exemplo, um colar, né? Dói muito pra gente, enquanto pai e mãe, usar o colar. Eu demorei muito pra usar o colar no meu filho. Porque eu tô rotulando ele. Eu quero que a sociedade olhe pra ele e por causa daquele colar, entenda ele. E por que ela não pode entender ele sem o colar? Né? Porque sem o colar ele vai parecer a criança mal educada, a gente vai ter julgamentos, e talvez com o colar fique mais leve. Mais leve pra gente enquanto pai e mãe. Só que dói colocar o colar. Então a gente vive nesse sentimento dúbio, né? E depois que eu consegui começar a usar o colar, é um alívio pra mim. Porque, bom, se tu não sabe o que é o colar, bom, daí o problema é teu, né? Mas eu tô te dizendo que ele tem uma neurodivergência, né? Que ele tem uma dificuldade. Sim. E o meu filho do meio, atualmente eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Giovana que tá com 4 meses, o Inácio que tem 5. Então, o Inácio, ele já vai na psicóloga, principalmente para entender essa família em que ele está, né? Porque ele é típico. E ele tem um irmão atípico. E a nossa família tem demandas típicas e tem demandas atípicas. Então, quando a gente vai para um passeio, por exemplo, que muitas famílias atípicas, puramente atípicas, não fazem, eu preciso encaixar a parte atípica e a parte típica da minha família. Sim. E muitas vezes a gente sofre preconceito, né? A gente passa vergonha. A gente tem os olhares todos voltados para a atipicidade, né? E a atipicidade, ela fica como coadjuvante. E isso dói. Né? O preconceito, ele dói muito. E tu só entende isso quando tu passa por ele. E o Inácio, nosso do meio, começou a querer entender mais, né? Sobre o autismo, sobre as dificuldades do irmão dele, né? E ele, quando ele tinha 4 anos, ele olhou pra mim um dia, o irmão dele tinha 7 na época, e ele olhou pra mim e disse assim, mãe, quando eu tiver 7 anos, eu também vou ser autista? Olha a cabecinha dele. Por quê? Porque ele tinha que dar conta, entender as necessidades do irmão dele, se controlar, né? E parecia que o autismo era um benefício, então, né? Porque ele pode gritar, ele pode ter crise, e eu tenho que ajudar ele a não ter crise. Né? Eu tenho que fazer de tudo para dar tudo certo. E eu só tenho 4 anos. Tu conhece a Fê, do Amigos do Matheus? Conheço. Eu gravei com ela. E foi um episódio, assim, lindo, assim. Ela contando como foi ao longo de toda a vida dela ser a irmã do Matheus. Porque a gente fala muito sobre mãe atípica, né? Sobre os desafios da mãe, que são inúmeros, é óbvio, né? E às vezes parece que esse lado do irmão fica... Na verdade, quase nem se fala sobre isso, né? E na verdade, a vida daquele irmão também é modificada por esse diagnóstico. E tu sabe que daí a gente decidiu lá em casa, porque uma criança é pequena, né? Precisa de psicólogo, será? A gente fica naquela, né? Pra quê? A gente decidiu, enquanto família, assim, eu e meu marido, que sim, a gente colocaria o Inácio na psicóloga para ele trabalhar, não tudo que ele precisa, óbvio, mas foi o que nos fez, assim, não, realmente acho que ele precisa. A gente foi numa festa de aniversário,
Na época, meu marido estava com um problema na coluna e não foi comigo. Eu raramente saio sozinha com as crianças. Eu digo que eu não dou conta, né? Eu não dou conta emocionalmente. E eu acho que isso é super importante, né? Enquanto mãe, assim, tu entender o que tu dá conta e o que tu não dá conta. Mas como era um ambiente que a gente já conhecia, era com a turma de colegas do Bento, né? Eu pensei assim, não, vai dar bom, vai dar certo, né? Vamos no aniversário dessa coleguinha. E não deu bom, né? O Bento se desorganizou na hora do parabéns, tivemos um evento, assim, e por mais que era com as colegas dele, todo mundo tentando ajudar, eram as famílias que já conheciam, que sabiam, então a gente estava num ambiente que a gente não ia ser visto com olhos, né? Mas eu resolvi que eu tinha que ir embora, né? E eu olhei pro Inácio, só que a gente passou um caos, né? E eu olhei pro Inácio e disse assim, tá, eles estavam sem sapatos, porque casa de festa, né? Vai pros brinquedos e tal. Tu busca os tênis de vocês que nós estamos indo embora. E ele, tá. Prontamente, ele foi lá, buscou, já estava do meu lado, com o dele e do Bento, e eu com o Bento no colo, tendo uma crise, gritando. E fui indo pro carro. E o Inácio, com os seus 4 anos, super me ajudou, organizou tudo, pegou os sapatos, não sei o quê, e fomos pro carro. Quando a gente chegou no carro, o Inácio teve uma crise de choro. Ele não queria ir embora. Provavelmente. Não sei, ele não falou o que era. Mas eu também queria ter essa crise de choro. E aí eu olhei pra ele e disse assim, filha, a mamãe te entende. A mamãe também tá com vontade de chorar e gritar. É muito pesado. Tu passar por uma crise, com todo mundo te olhando, tu querendo controlar, tu querendo pegar aquela criança e dizer, para, quieta, te controla, né? De uma maneira bem... Tu quer controlar aquele... A gente é controlador, né? A gente quer dar conta das coisas. E a gente não conseguiu dar conta. A gente teve que ir embora. Então, assim, a minha vontade também era de chorar, de gritar. E aí eu cheguei em casa, contei pro meu marido e a gente disse, não, ele precisa ter um espaço para falar sobre isso. Né? E aí mais pra frente ele conseguiu verbalizar se ele seria autista ou não em algum momento. E eu disse, não, tu nunca vai ser. Tu não é. A gente nasce assim. Né? Humano sempre vai ser, humano nunca vai deixar de ser, e essa é a nossa família. E tu pode conversar com a tua psicóloga sobre isso, né? Então, eu gostaria que todas as famílias tivessem um filho atípico, além do filho atípico. E muitas famílias perdem essa coragem, né? Eu ia falar isso. Depois da vinda, né, de uma criança atípica, muitos têm medo, né, de ter o segundo filho, né? O risco, né? Correr o risco. risco grande, né? O risco é grande. Eu digo que eu tive o segundo filho, primeiro porque eu sou filha única. E eu odeio ser filha única. E eu sempre disse que eu queria ter de 3 a 4 filhos. E eu ainda não tinha o diagnóstico do Bento quando eu engravidei do meu segundo filho, né? Eu sabia que a gente tinha alterações e tinha dificuldades, né? Mas eu não tinha o diagnóstico. Mas hoje eu dou graças a Deus, assim, e eu acho que o Bento evoluiu muito em função do irmão dele. Né? O irmão dele estimula muito ele a brincar, a imaginar, a sair dessa E eles rigidez, interagem bem né? juntos. Interagem bem e brigam bastante também, normal. como irmãos, né? Mas eu acho que, de uma maneira em geral, assim, viver a tipicidade 24 horas, né? Eu falo 24 vezes por 7, né? Então, eu tô lá no consultório atendendo famílias, acolhendo famílias e vendo a parte motora, porque sou fisioterapeuta, né? Mas eu tenho essa demanda, né, de previsibilidade, de rigidez cognitiva, de seletividade alimentar, de escola, né? O Bento tá indo para a 3ª série e não tá alfabetizado ainda. De terapia, de plano de saúde, medicação, né? Eu vivo 24 horas isso, né? E aí, com isso, cada vez mais eu tenho entendido que a gente precisa viver além do autismo, né? Então, porque o que eu vejo, de uma maneira em geral, é que a gente tem o diagnóstico e a gente passa a viver só o diagnóstico. E sim, a gente precisa,
entender e ver as terapias, buscar, né, recursos e nos capacitar de alguma forma, mas a gente precisa entender que existe vida além, Sim. né? E ter um outro filho e esse outro filho ser típico nos ajuda a isso, né? Talvez se eu não tivesse, eu viveria mais só o autismo mesmo. Sim, né? sim, com Então, certeza. aí surge o Ninho, né? Que é o meu novo filho. Porque eu ia te perguntar assim, no que tu percebe que mudou a tua profissão como fisioterapeuta depois que tu te tornou mãe atípica? Eu acho que é um caminho, né? Hoje o meu filho tem 8 anos. Hoje, eu vejo muito mais... eu me vejo muito mais mãe atípica do que fisioterapeuta. Né? Hoje eu tô muito mais voltada para esse lado social, para essa rede, para esse maternar, para diminuir esse caos, do que para viver o caos, né? E a minha profissão vive o caos, né? Porque quando uma família me busca, ela quer evolução, ela quer resolução, e muitas vezes ela quer deixar de ser, né? A gente sabe que a maioria das famílias, e principalmente aquelas que ainda estão com uma criança até 5, 6 anos, está investindo tudo que dá para minimizar o máximo possível. E tudo bem, isso é científico, isso é ciência, a gente tem evidência de que é o melhor momento, é o período de ouro que a gente fala, né? Que a gente não pode perder. Mas com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, com 14, o autismo vai continuar ali. E se tu não aprendeu a sair do caos na primeira infância, vai doer muito depois. Porque o que eu vejo hoje com meu filho com 8 anos? Ele é bonitinho, o autismo ele é bonitinho na educação infantil. Ele é o coleguinha diferente. A gente tem preconceito, a gente tem dificuldades, a gente tem pensando nas escolas, mas conforme a criança cresce, a diferença entre os pares, que são as crianças da mesma idade, ela aumenta. Então, hoje o meu filho de 5 anos, ele tem mais maturidade, mais desenvolvimento do que o meu filho de 8. Então, por exemplo, começam a dormir na casa dos colegas. O meu filho não dorme na casa dos colegas. Algumas festas de aniversário, a gente já não que a gente não seja convidado, mas a gente não se encaixa mais lá. Porque ele quer brincar de pega-pega o tempo inteiro. Que é a brincadeira favorita. Mas os colegas dele não estão a fim de fazer isso. Né? Agora a gente está bem feliz que ele começou a gostar de Pokémon e ele quer brincar de trocar cartinhas Pokémon. E isso ajuda ele na socialização com os pares dele. Mas a diferença dos pares, ela vai aumentando. E aí o preconceito vem junto, né? E a gente começa a entender essas diferenças. Né? E aí a gente vê que, apesar de terapia, a gente precisa ter vida social, a gente precisa ter lazer, a gente precisa continuar, né? Então a gente precisa aprender a sair desse caos. Então hoje, sim, eu ainda sou fisioterapeuta, eu atendo, eu trabalho, eu tenho metas, eu faço avaliações e eu oriento famílias em relação a isso. Mas, junto com isso, eu tento dizer assim, existe vida além da terapia. E a gente precisa buscar isso. Para que a gente esteja mais preparada emocionalmente. Porque o que eu vejo muito é assim, essa mãe, esse pai, essa avó, esse vô, esse tio, eles não buscam autocuidado. Eu sou a última pessoa que existe, né? Então, assim, eu não faço terapia, eu não uso medicação se necessário, eu não saio para jantar com meu marido.
Eu não vou tomar uma espumante com uma amiga porque eu vivo o autismo. Porque eu vivo em sala de espera. Eu largo a minha profissão. Sim. Só que o autismo ele não vai te deixar. O autismo é para sempre. Sim. Né? Então, essa é a minha maior preocupação hoje em dia. Né? Tanto nessa questão de psicoeducação, é tanto fazer com que as pessoas entendam que a gente vai ter diferenças e dificuldades e que a gente vai ter que aprender a viver com elas. Porque o mercado de trabalho vai ter que se adaptar, as escolas precisam se adaptar, a sociedade precisa se adaptar, a família precisa se adaptar. Sim. Não adianta a gente pensar, como há anos atrás, em colocar o nosso filho dentro do quarto e guardar ele lá. Porque é o que a sociedade quer que a gente faça. Sim. Porque a gente larga o nosso filho numa... Isso que o meu filho é verbal, desfraldado. Se tu conhecer, tu vai dizer, ele nem parece autista, né? A sociedade, se eu largar ele numa recreação de um restaurante, por exemplo, vai dar 10 minutos, vão me chamar. Porque ele tá muito agitado, porque ele tá muito isso, porque ele tá muito isso. Acho que tu precisa ficar junto. E eu respondo, se eu ficar junto, ele vai continuar sendo o mesmo. Este é ele, este é o Bento. E é aquela coisa que tu falou antes, né? Como que a gente vai fazer para as pessoas se adaptarem a ele, não ele se adaptar às pessoas, né? Porque ele vai usar o abafador, porque ele vai usar o mordedor, porque ele vai botar o colar, e mesmo assim ele ainda não vai ser aceito. Mesmo assim, eu não vou conseguir sentar para tomar uma espumante, um vinho, jantar, como todas as outras famílias estão fazendo. Porque o meu filho tem autismo. E aquela estrutura lá não está preparada para receber uma criança com autismo. Sim. Então, é mais sobre isso que a gente tem que falar, né? Porque a gente não vai poder... Eu não vou deixar de sair para jantar. Eu não vou deixar de levar ele. Mas a maioria das famílias Sim, fazem. a maioria. Porque eu dói, escuto aqui, porque cansa. Cansa. Não, e tu ainda tem uma estrutura. Teu marido não foi embora, Exato. tá ali, tu conseguiu manter tua profissão. Exato. A maioria das mulheres fica sozinha, para de trabalhar e a vida se resume a ficar ali. E o custo é muito alto. O custo financeiro também é Sim, muito alto. sim. Então, a gente ainda tem essa demanda emocional. Porque tu não dorme, tu como advogada sabe, né? A gente não dorme porque a gente quer saber da liminar, porque a gente quer saber se vai bloquear ou não vai bloquear. Será que mês que vem eu vou conseguir fazer terapia ou não vou? Sim. Porque se... A gente fala muito lá no escritório, assim, do quanto essas mães, e a gente fala mães porque é raro o pai que aparece, mas o quanto essas mães, elas estão sempre, assim, durante todo o processo comigo, assim, né? Então, elas, primeiro é o estresse, imagino eu lá, para escolher qual vai ser o advogado. Para entender que tem que entrar com o processo, qual vai ser o advogado. Aí me escolheu lá. Aí começa. Tá, doutora, mas vai dar certo? Eu não posso prometer nada? Digo, olha, eu faço isso sempre, mas tem que ver o que o juiz vai entender, né? A gente vai trabalhar para isso. Bom, conseguimos eliminar. Nossa, é uma vitória. Mas não dá 30 segundos, a pergunta é, mas eles podem, isso pode cair? Pode cair. Pode ter um recurso, vai para agravo, pode cair, o juiz pode mudar de opinião. Aí começa. Aí conseguimos um bloqueio. Nossa, aquela felicidade. Agora tem 3 meses de tratamento, 6 meses, sei lá, tá garantido. Passa assim, né? Passa voando. Daí daqui a pouco já me chama de novo. Doutora, tá acabando o dinheiro e agora? Quando é que a gente vai conseguir? Bom, só posso pedir renovação depois que acabar o dinheiro. Ah, mas aí a clínica vai interromper meu tratamento. E ali é um estresse E aí constante. eu vou te dizer, como clínica agora, né? O quanto que para nós isso também é difícil. Por mais humana e por mais que eu quero manter o tratamento da criança, eu tenho um limite. Sim, sim. Porque, por exemplo, eu hoje tenho 8 profissionais trabalhando comigo. Eu preciso pagar esses profissionais. Sim. Né? E isso vira uma bola de neve, né? Dinheiro é uma coisa que tu tem e não tem, mas que tu
tu precisa, né? Todo mundo precisa, querendo ou não. Então, a gente acaba vivendo junto isso com a família enquanto Sim. profissional. Sim. Né? Não, é uma situação que para a clínica é difícil ter que dizer, olha, eu vou ter que interromper o teu tratamento. Exato. Para a família é desesperador. Para mim também, porque aí a mãe fica desesperada e aí E tu o não protocolo tem o que lá fazer. e aí o juiz fica 1 mês e meio e não diz nada e a família me chamando, meu filho tá sem tratamento, é um desgaste. E por como todos que a os gente lados. faz para não viver nesse caos? Não sei. Essa é a minha grande pergunta. Não né? sei. Como que a gente tenta encontrar o meio termo disso? Não sei. Porque, por exemplo, muitos me perguntam, qual é a escola que tu indica? Qual é a tua experiência com escola, por exemplo? Gente, eu digo que escola é sorte. Porque tu pode ter a escola que te recebe, que te aceita, que, sei lá, recebe AT ou não recebe AT, que tu escolheu, mas tu vai ter que ter a sorte da professora do ano, do colega de sala de aula, da mãe do colega de sala de aula. Entende? Não é só a escola. Tu vai ter que pensar em todo o contexto. É macro ali, né? É macro. Então, é muito social e é muito isso que é o que tu tá fazendo aqui. É psicoeducar. É saber que as pessoas precisam entender. Por exemplo, o Bento tá na mesma escola desde a creche, né? Então, ele tem uma turminha bem formada e a gente, graças a Deus, eu digo que a gente é abençoado com a turma dele, porque ele é aceito e ele é respeitado da maneira que ele é. E eu uso muito a turma para me ajudar. Porque, claro, o Bento não conta o que acontece na escola, né? É difícil ter essa fala espontânea. Então, a gente usa lá o grupo de mães e no início deste ano, por exemplo, a gente iniciou uma medicação nova que o Bento virou outra criança, ele ficou muito agressivo. A gente não reconhecia, eu não reconhecia meu próprio filho. E eu fui para o grupo das mães avisar, né? Que o Bento estava com uma medicação nova que a gente estava testando e que, pelo jeito, não estava dando muito certo, mas que eu queria entender, né, como que os colegas estavam vendo ele. Porque uma coisa é de escutar a professora, outra coisa, né? E foi muito legal, porque eu recebi áudios das coleguinhas, dos colegas, dizendo, o Bento está agitado, o Bento está muito nervoso, o Bento não é assim, o Bento fez isso. Essa percepção. Eu tenho a sorte. Sim. Né? Mas ainda tenho que contar com a sorte de ter uma professora que dê conta, né? Já tive experiências ruins, né? Com professores que não deram conta. Monitor, né? Que não param muitas vezes, né? Tu roda muito, troca muito, falta, vem outro. Então, é um contexto em que tudo converge para o caos. Né? Eu tenho que rir, mas é a verdade, né? Tudo converge para o caos, mas que a gente precisa encontrar. De alguma forma tem que encontrar um fôlego aí no meio, né, de tudo isso para fazer dar certo. Não é fácil. E aí, nessa busca de um fôlego, tu criou o Ninho. O Ninho. O que é o Ninho? O Ninho, ele é o meu filho mais novo, não tão novo porque ele fez 1 ano, então a mais nova é a Giovana, então eu sempre falei que eu queria ter 4 filhos, né? E o Ninho, ele é um filho, porque eu sonhei, idealizei muito, eu estava abrindo, veio a pandemia, depois eu estava abrindo, veio as enchentes, e eu consegui abri-lo em outubro de 24, então agora em outubro desse ano ele fez 1 ano. O Ninho, ele é um centro de conexão, integração e aprendizado. Ele é recreação. Ele é rede de apoio. Então, o Ninho, ele vem de uma dor minha, né? Como mãe. De ter esse espaço que me recebe como família. Aceita os meus 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos, típicos e atípicos, num mesmo ambiente. E não espera nada do meu filho. Uhum. Ele simplesmente acolhe. É um espaço de acolhimento. Ele é um espaço de acolhimento e recreação, ou seja, caiu me liminar. Tô sem terapia. Ele estava acostumado a fazer 20 horas semanais. Eu não tenho mais AT? O que eu faço?
Eu tenho o ninho, Uhum. que é um É uma suporte. escolinha? Ele tem horário integral? Como é isso? Então, o ninho, ele não é escola, ele não é contraturno e ele não é terapia, Uhum. tá? Ele é recreação. Ele pode parecer uma escola, ele pode parecer terapia, ele pode parecer contraturno, tá? Mas ele é como se fosse as recreações de shopping, onde eu chego, eu deixo meu filho, eu pago proporcional ao tempo de uso, ou também tenho planos, pacotes que eu posso usar. Eu quero trazer ele toda segunda-feira a tal horário. Financeiramente vai ser melhor, né? Mas tu pode, então, ter esse agendamento prévio, essa reserva de horário, ou não. E o que acontece lá no ninho, né? É um espaço, por exemplo, a mãe não tem com quem deixar a criança, mas ela tem um compromisso todas as segundas-feiras à tarde. Exato. Então, ela fecha contigo e ela sabe que ali ele vai Exato. tá bem Ele vai... recebido. Então, ali a gente tem profissionais qualificados para dar conta de qualquer criança. Uhum. Então, não verbal, que usa fralda, qualquer criança, com diagnóstico, sem diagnóstico, não é só para autismo, né? Síndrome de Down, paralisia cerebral. Crianças que a mãe precisa de um suporte e que naquele dia, naquele horário, naquele momento, ela está sem esse suporte. Então, sei lá, hoje eu quero ir fazer minha unha, eu preciso ir pintar meu cabelo, eu preciso ficar 3 horas no salão. E a minha mãe, que é quem fica com a criança, quando eu preciso desse suporte, não vai poder. Né? Porque o que a gente tem é isso, né? A gente tem poucas pessoas que dão conta dos nossos filhos. A gente tem pouca rede. Então, eu consigo deixar, Francine, consigo deixar o Bento com a minha mãe. Que vai conseguir medicar, que vai conseguir gerenciar uma crise, que vai conseguir lidar com a rigidez dele, né? Uhum. Se eu não tenho a minha mãe... Não tem. Então, se eu não tô na escola, não tô na terapia e não tá com a avó, ele tem que estar comigo ou com meu marido. Mas hoje, eu e meu marido resolvemos, a gente tá com, sei lá, 20 anos de casado, a gente quer sair para almoçar. A gente quer fazer algo diferente, quer tomar um café. É interessante porque a gente tem recebido crianças lá no ninho de casais que nunca foram tomar um café juntos, desde que a criança nasceu. Ou vai um ou vai o outro. Uhum. Eu chego a me arrepiar. Sim. Uma família, a mãe e a avó, no caso da criança, as duas foram no salão fazer as unhas juntas. A felicidade delas. Porque elas não tinham um momento mãe e filha mais. Porque uma delas tinha que ficar com a criança. Sim. Então, é esses momentos em que tu possa ter vida, que seja dar uma caminhada, ir na academia, fazer uma unha, sair com uma amiga. Eu digo... Dormir. O objetivo é não ficar sentada na recepção. E dormir um pouco. E fazer qualquer coisa. Vai dar uma caminhada ao redor da quadra, eu brinco com as mães, né? Mas vai fazer alguma coisa pra ti, que a gente vai dar conta dela, Uhum. né? A gente vai dar conta dessa criança. E lá, então, ele tem socialização, ele tem atividades dirigidas, né? Tem um brincar com intencionalidade, então não é só um cuidado, né? A gente tem questões sensoriais, tem questões de comunicação, faz culinária, atividades literárias, pedagógicas, motoras, tem uma mistura, né? Então Que não deixa de ser uma massa. creche, uma recreação, um contraturno, né? Mas não é vendido como isso, né? Uhum. Eu indico que a criança fique lá em torno de 2 a 3 horas, a criança atípica, né? Pelo tempo de condições de dar conta daquele ambiente, mas se precisar a gente fica mais tempo, fica menos tempo, né? Então a gente... E vocês estão onde? Aonde é esse espaço? Em Canoas atualmente, mas em breve, se Deus quiser, estaremos pelo Brasil todo como uma franquia, né? Então o objetivo do Ninho é que, como ele é um ambiente que tem uma arquitetura pensada, né, para crianças com autismo, principalmente, mas para qualquer criança, a gente vai dar essa previsibilidade. Então, e isso é uma dificuldade minha como família, tá? Então, eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Eu tenho família lá. Só que lá eu fico sem
terapia, fico sem ambiente controlado, Então, eu tenho um tempo que eu dou conta de ficar lá. Mas tem coisas que eu gostaria de fazer, passeios, talvez com o meu outro filho, que o meu filho atípico não dá conta. Então, eu teria lá, na minha ideia, né, na minha grande vontade de ter um ninho pelo Brasil todo, eu tenho ninho para contar no Rio de Janeiro. Então, hoje, o meu filho fica no ninho, que é um ambiente que ele já conhece. Cada rede, cada lugar vai estar... a gente tem um planejamento mensal, né, de atividades. Então, em toda a rede vai ter a mesma atividade no mesmo dia. Então, se ele estiver em Canoas ou no Rio de Janeiro, ele vai estar fazendo a mesma coisa, né? Então, isso dá previsibilidade. Então, a gente tem essa rotina, né? Não deixa de ter uma rotina, chega, tem uma atividade de leitura, lugar igual, né? o lugar igual. Já tem a questão né? de então, conhecer. Exato. Então, eu digo que é como se fosse essas redes de academia, né? Que tu tem a tua, mas se tu tá em outro estado ou até em cidades grandes em outro bairro, tu pode usar, né? Mas tu tem a tua de origem. Que então, legal. a minha ideia é que a gente tenha ninho espalhado pelo Brasil todo, para que essas famílias tenham rede de apoio em qualquer lugar. Então, tem famílias que me dizem assim, Fran, eu só vou viajar para onde tiver ninho. Imagina, eu vou reservar as minhas férias pensando onde que eu vou ter esse suporte. Sim. Né? E o mais importante disso é que ele tem um custo, claro, né? Mas a ideia é que a gente consiga ter mais acessibilidade. Ou seja, financeiramente ele ser mais acessível, né? Ele não é tão caro quanto uma terapia, né? E então, se caso eu não der conta de pagar uma terapia, eu consigo pelo menos ter um ninho onde meu filho pode socializar. Outra coisa que eu me preocupo muito é férias, né? Muitas das crianças com autismo, elas só socializam e convivem com outras crianças na escola. Muitas vão para a escola pensando principalmente nisso, em socializar, né? Não é em aprender a ler e escrever, mas sim socializar. Claro que se aprender a ler e escrever, a gente está muito feliz e a gente tem esse objetivo. Mas principalmente é que ele socialize com os pares, porque a gente aprende muito com imitação. Né? Então, é muito importante ele conviver com criança e não só com adultos. Então, ele faz terapia com adultos, ele tem acompanhante terapêutico adulto, ele tem a família que muitas vezes não tem irmãos, não tem, né, crianças convivendo. O ninho também serve para isso, né? Para que a gente consiga conviver com outras crianças, Sim. mesmo não estando na escola, mesmo não tendo em grupos de terapia. Que lindo. Parabéns pela tua Obrigada. ideia. Acho que o mundo é isso, né? Feito de pessoas com ideias fora da caixa. Fora da caixa total. Essa aí, olha, eu tô conversando com pessoas aqui há 1 ano e meio já e não tinha ouvido nada parecido com isso. Parabéns pelo teu projeto. Vamos torcer, então, que em breve a gente tenha ninhos espalhados pelo Brasil todo. Pelo Brasil inteiro. Fran, nossa conversa está chegando ao final. Passa voando, né? Passa, e eu te falei que eu falava demais, né? Não, ótimo, não, mas é isso mesmo, é pra gente estar aqui pra conversar mesmo, pra compartilhar as suas histórias, as suas experiências, né? A gente tem sempre o entendimento de que alguém, eu acredito nisso, né? Eu acho que alguém precisava ouvir o que tu falou hoje e essa pessoa vai ouvir. Eu acredito 100% nisso. 100%, eu também. E é por isso que eu tô aqui toda semana, porque eu acredito que uma pessoa pode ser impactada por algo que é dito aqui, e aí já vai ter valido a pena a gente ter feito tudo isso, né? E eu acho que a gente, como mãe, né, tanto quanto mãe, quanto profissional da saúde, que trabalha com atipicidade, a gente precisa falar sobre, né, muito, que é o que tu tá trazendo aqui, e a gente precisa, que a gente acha que as pessoas conhecem e sabem, muita gente não conhece, não sabe, como a gente falou do próprio colar, né? A gente não precisa ter medo de, né, esconder os nossos filhos, né? O preconceito, ele dói muito, eu sei, eu sinto isso, né? Não é só de ouvir falar, é de sentir no coração mesmo. A gente tem vontade de desistir muitas vezes, né? O caos, ele existe na minha casa também, né? E muitas vezes as coisas que eu posto, as famílias dizem, isso acontece aí também, né? Acontece, né? Acontece na minha casa.
E esse fôlego, né? Esse cuidar da gente, a gente precisa. E isso é muito importante, né? Cuidar de quem cuida. Porque a gente adoece junto e a gente não dá conta. Pra gente dar conta, a gente precisa estar bem. Sim. Né? E pra gente estar bem, a gente precisa aprender a não viver no caos. Claro que vai ter dias caóticos, como qualquer pessoa tem. Né? Fases caóticas, fases em que dá tudo errado, em que uma medicação não tá dando certo, em que a gente tem que adaptar, em que a gente só chora, né? Eu vivi isso no início desse ano, quando eu te falei que a gente tentou uma medicação, o Bento ficou muito agressivo, o que eu sabia fazer era chorar. Porque eu não estava reconhecendo o meu filho. Ah, mas tu é doutora em saúde da criança, tu trabalha com isso todos os dias, tu conhece os médicos, tu tem o WhatsApp. É o meu filho, não muda. Eu não consigo modificar aquilo ali, né? Então, a gente precisa aprender a viver além disso, né? E é o que eu mais busco, assim, é trazer essa leveza, né? A gente tem que ser leve. Eu digo que em 2025, indo para 2026, a gente não precisa mais viver no caos. Sim. Sim. Fran, eu sempre termino... fiquei meio sem palavras. Eu sempre termino fazendo uma pergunta que eu acho que tu vai conseguir dizer aí com muita facilidade. Se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz pra ela? A luta é grande, mas a recompensa é maior. Aprenda a não viver no caos. Faça da tua trajetória uma trajetória leve. Porque o diagnóstico ele vai estar contigo pro resto da vida. Né? A gente não consegue. E hoje eu recebo muitas famílias. E eu sei que muitas famílias ficam ou querem estar perto de mim. Porque eu sou mãe atípica também. Né? E muitas vezes essa mãe ela quer mais conversar comigo do que eu atenda o filho dela. Pra gente compartilhar essas experiências, essas dores. Isso deu certo, se não deu, tenta isso, eu já tentei, né? Tu já passou por isso, já aconteceu isso. Então, o que mudou na Francine profissional, né? Depois do diagnóstico do meu filho, que foi uma pergunta que tu me fez lá atrás, é justamente sentir na pele. Calçar os mesmos sapatos. Calçar os mesmos sapatos. E é isso. A estrada é longa. A recompensa é linda. E a aceitação para não viver no caos, ela precisa existir. Sim. Fran, deixa teu Insta, como é que as pessoas fazem para te achar? Quem quiser ir pro Ninho, como é que faz aí? Deixa teus contatos para nós. Então, o meu Instagram é @doutora_Fran_Hartmann, tá? Onde é o meu Instagram pessoal. O Ninho é @NinhoCareTime, de tempo de cuidar, né? Care Time. E a gente tá em Canoas, né? Lá no Instagram vocês vão conseguir ter todos os nossos contatos de WhatsApp, pode mandar mensagem pelo direct também. E também no meu pessoal, tô super aberta, né? Lá a gente tem também terapia de fisioterapia e psicopedagogia, tá? Atualmente. E também acho que vale a gente falar aqui que investidores, pessoas interessadas em ter o seu próprio ninho, em abrir a sua franquia, a gente também está aberto aí para receber esses contatos. Ah, legal, olha que aí, já ó. estamos em processo de finalização dos papéis, dos trâmites, né, de franchising, para realmente a gente já tem aí pessoas interessadas em Santa Catarina, em São Paulo, e acho que em breve a gente vai ter ninhos Olha por que aí. legal, nossa, muito, muito bacana. Obrigada pela tua participação, obrigada por doar o teu tempo aqui pra gente. É isso, é um prazer. Abrir teu coração aí, contar a tua história. Parabéns, né? Muito obrigada. Pelo que tu tem feito aí. E
espero que essa tenha sido... Vamos juntas, né? Com certeza, eu tenho certeza que essa foi apenas a tua primeira vinda aqui, que a gente ainda vai fazer mais muitos projetos Muitos juntos. projetos. Com certeza. Conta comigo. Tá bom, obrigada. Um abraço, obrigada. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha pra alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Toda semana um episódio novo no canal, toda terça-feira às 19 horas. Até o próximo. Tchau, tchau.